Bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje, dia 6 de maio, quarta-feira de 2026. Eu sou a Anne e estamos aqui no nosso devocional matinal do Bom Dia com Jesus. Este aqui é um canal de artesanato, de rotina, mas também tem muita palavra do Senhor. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist separada somente para o devocional. Nele nós já temos mais de 200 mensagens. Muita palavra do Senhor. O Senhor já falou muito conosco através daquelas palavras. E estará à sua disposição, você pode acessar a qualquer momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você é novo por aqui, nova por aqui, te convido a se inscrever, deixar o seu like, um comentário, compartilhar essa palavra com mais alguém. Porque às vezes, se abençoar a nossa vida, pode estar abençoando a vida de mais alguém, não é verdade? Então, qualquer interação aqui com o vídeo vai me ajudar muito no crescimento do canal. Assim, o YouTube indica aqui o nosso canal, o devocional, para mais pessoas, né? Então, mais pessoas vão estar recebendo uma palavra do Senhor para as suas vidas, tá bom? Então, isso é uma corrente do bem, por assim dizer. Então, quando você coloca ali, dá o seu joinha no vídeo, ou quando você faz algum comentário, não precisa escrever uma frase longa. Gente, um emoji, um pontinho, uma letrinha já é o suficiente, tá bom? Porque às vezes você eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, coloca um emoji ali e já tá tudo bem, já vai ajudar muito, muito. E não se esqueça, por favor, deixe o seu like no vídeo, tá? Dados os recadinhos, vamos para a palavra de hoje. Hoje nós estamos novamente, aqui no devocional da pastora Viviane Martinello, e o tema se chama De quais conselhos você precisa hoje? Nosso versículo de referência está em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro. Às vezes, nós não estamos imersos nos detalhes de uma situação e não conseguimos enxergar o todo com clareza. Perdão. Por isso, sou profundamente abençoada pelos conselheiros que tenho ao meu redor e me ajudam a ver os cenários por outras perspectivas. Tem aquele ditado, quem está de fora enxerga muito melhor do que quem está dentro da situação, Por isso é importante, nós temos pessoas, de confiança ao nosso redor. No entanto, por mais sábias que sejam as pessoas que estão perto de nós, precisamos também a sabedoria do alto, buscar a sabedoria do alto. Um dos nomes de Jesus é justamente este, Maravilhoso Conselheiro. Gente, olha que precioso isso. Eu sempre li esse versículo, mas eu lia separado. Maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Pai da eternidade, vírgula. Eu nunca li dessa forma, sabe? Que o Senhor é maravilhoso, claro que é. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é um maravilhoso Pai da eternidade, Mas quando a gente coloca isso numa frase, maravilhoso conselheiro, isso traz muita paz no nosso coração. Então, ele é o nosso amigo fiel, aquele que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Às vezes a gente tem que ouvir para entender, Com o tempo, aprendi a pôr isso em prática. Se ele é o meu conselheiro,
então eu me assentarei como quem se coloca diante de Cristo, olhando para a cadeira à minha frente, dizendo: Jesus, o que devo fazer? Ele pode falar conosco por meio das Escrituras, através de uma mensagem enviada por um amigo, usando alguém que diz exatamente o que você precisa ouvir. Quem nunca, né? A pessoa fala uma coisa e você sente que aquela palavra parece que caiu perfeitamente sobre a gente, né? Tipo, encaixou exatamente na situação. Às vezes é uma palavra aleatória, você está lá no YouTube vendo um vídeo qualquer na rede social, de repente a pessoa fala uma palavra e você entende que é o Senhor falando com você. Você entende que aquilo é uma resposta de Deus para sua vida. O Senhor usa de inúmeras situações para falar com a gente. Ou até por meio de um pensamento sutil que invade sua mente com paz e clareza. Se hoje você... deixa eu só... aqui, né, do pensamento sutil que invade sua mente. Eu me lembro uma vez que eu estava orando a respeito de uma situação e aquilo estava me trazendo muita preocupação, sabe? E estava tirando a minha paz. E quando eu estava ali, teve duas situações, né, que o Senhor falou comigo, assim, nesse pensamento sutil. Uma vez foi que eu precisava me mudar de casa e eu estava muito preocupada para a casa que eu estava indo. E veio esse pensamento sutil na minha mente, o Senhor falando comigo: não se preocupe, porque eu estou indo na sua frente. E a gente sabe que é o Senhor, porque aquele pensamento vem absolutamente do nada e pelo menos eu começo a chorar na hora, né? Porque eu entendi que foi o Senhor quem falou comigo. Outra situação também foi uma época que na pandemia, eu estava em depressão, eu estava eu estava muito mal, sabe? Eu não saía do quarto, eu passava a noite acordada, aí eu dormia até muito tarde, eu lia livros assim de 300, 400 páginas de fio a pavio, porque a minha mente estava assim, nossa, eu estava com a mente sendo atacada, bombardeada o tempo todo. E na pandemia a gente sabe, né, que teve muitos problemas financeiros, porque a gente não conseguia vender as coisas, e eu estava muito nervosa, frustrada, eu estava brava, sabe? Foi um momento de que eu estava assim, numa situação caótica, mentalmente falando. E eu falei pro Senhor assim: por que o Senhor me odeia? Eu disse isso pro Senhor. Na maior ignorância, eu não tenho uma palavra para descrever o meu estado mental para falar uma coisa dessa. E eu falei: o Senhor não me ama, porque o Senhor permite, e porque tá acontecendo isso, aquele e outro e tal e tal. E eu lembro que eu tava sentada na cama, porque eu falo muito com o Senhor assim, do jeito que vocês estão me vendo aqui, sentada. Então eu tava assim, chorando com a cabeça baixa na cama, e o Senhor falou na minha mente: eu sou bom. Gente, uma pequena palavra: eu sou bom. Esse eu sou bom, quando é dito por Deus, dentro dessa frase tem milhares de palavras. Porque quando eu recebi essa sutil palavra na minha mente, eu sou bom,
dentro desse eu sou bom tinha muita coisa. Eu sou bom, eu sou atencioso, eu cuido de você, eu te amo, eu jamais faria nada de ruim para você. Eu entreguei meu filho por você, eu guardo, eu supro. Assim, dentro dessa frase, minha mente explodiu de tantas coisas que estavam inseridas dentro desse. Parece que o Senhor começou a me lembrar de tudo que Ele faz, de tudo que Ele já fez. Dentro dessa frase, eu sou bom. E a Bíblia diz que o Senhor é bom. Jesus fala para aquele rapaz, que ele chega e fala, bom mestre, e o Senhor fala, por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está no céu. E o Senhor, o próprio Deus, falou isso para mim, eu sou bom. Depois que eu escutei isso, eu me senti profundamente envergonhada, humilhada, que eu me arrependi, assim, que se Deus estivesse na minha frente, eu ia arrastar minha cara no chão em humilhação ao Senhor. De tanta vergonha que eu senti com aquilo. E arrependimento por ter falado as coisas que eu tinha dito. Então, o Senhor fala conosco. Quando a gente precisa ouvir dele, o Senhor fala, ele dá um jeito para chegar até você. Porque eu não estava, naquela época, eu não estava indo na igreja, eu ficava sozinha em casa e o Senhor falou comigo. Então, o Senhor usa de várias formas para falar conosco. Se você hoje precisa de uma direção, não se esqueça de que o melhor conselho está ao alcance de uma oração sincera. Ao encerrar este devocional, quando você chegar em casa, né, que quando você assistir, você chegar na sua casa ou você tiver um momento, né, para passar a sós, faça isso. Eu convido você a orar. Senhor, eu quero ouvir o teu direcionamento. Sentar-se em silêncio e pedir uma direção divina exige entrega. Cadê? Deixa eu só me achar que eu perdi na fila aqui. Isso mesmo. Confiança, paciência e principalmente intimidade com o Senhor. Então, perdão. Então permaneça vigilante e jamais se esqueça de que o Pai é o maior interessado em lhe revelar a sua verdade. Então, né, não faça essa besteira que eu fiz, né, de acusar o Senhor de algo que Ele não fez, de que Ele não é, né. Mas Ele falou, quando Ele falou isso comigo, doeu em mim, doeu de tanto arrependimento, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom, gente, Ele é tudo, o Senhor é tudo na minha vida. E a minha perspectiva das coisas mudaram completamente depois daquilo. Eu nunca mais eu disse algo parecido. E quando alguém fala alguma coisa assim, chega a me dar até um negócio. Quando a pessoa fala, é porque Deus fez isso, Deus permitiu aquilo. Nossa, gente, na hora vem aquela situação e eu tenho que compartilhar isso com a pessoa. Porque o Senhor, Ele é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E Ele jamais vai fazer algo que seja para nos prejudicar. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. E se a gente tem dúvida a respeito disso, a melhor coisa que a gente tem a fazer é conversar com Ele. Perguntar com Ele, conversar com Ele, estar na presença dEle. É a melhor coisa que a gente faz. Porque o Senhor, com certeza, Ele vai nos responder. De alguma forma, aqui nós citamos algumas formas, né? Mas o Senhor sabe como chegar no teu coração e na tua mente. Não deixe isso para depois, faça isso hoje ainda. E tenha uma experiência com o Senhor no dia de hoje. Vai valer muito a pena. Se você fizer exatamente isso, se colocar sem se preocupar com tempo, com coisas, com pessoas, separar esse tempo para o Senhor,
e você se entregar na presença do Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, o Senhor vai falar com você. De uma forma que você entenda, Ele vai falar com você. Tá bom? Que você tenha uma quarta-feira abençoada, que você tenha uma quarta-feira de intimidade com o Senhor. Não importa o que você esteja fazendo, se você esteja no trabalho, se você esteja na escola, na faculdade, não importa. O Senhor, a gente consegue estar com essa conexão com o Senhor a qualquer momento do dia, a qualquer tempo. Fiquem todos com Deus, então até amanhã. Shalom, shalom.